Paz do Senhor, fundamentadas na palavra. Paz do Senhor, sejam bem-vindas a mais uma live, mais um tempo de palavra, mais um tempo de atrair a presença de Deus para nossa casa, para o nosso lar, para a nossa vida. Deus vai falar conosco nessa noite. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre Marta. A mulher de hoje escolhida será Marta. E vai ser uma bênção tê-las todas vocês até o final dessa live, sendo ministradas, orientadas, direcionadas, renovadas para a honra e glória do nome do Senhor. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live fundamentada na palavra. São 31 dias onde estaremos falando sobre mulheres da Bíblia. E hoje, a nossa escolhida, selecionada da noite foi Marta. Sejam bem-vindas. Estarei orando para darmos início a mais uma palavra para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, bendizer o nome do Senhor. Queremos, Jesus, te agradecer por esse tempo, Deus, de palavra, por esse tempo de oração, por esse tempo, Jesus, onde podemos nos sentar e apenas desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua palavra, desfrutar, Senhor, das coisas boas, maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que a Tua presença seja poderosa na nossa casa. Que nessa noite, Jesus, Tu possas nos encontrar, encher-nos da Tua presença poderosa. Que o Senhor Jesus venha nessa noite renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, renovar as nossas forças físicas. Repreende os embaraços, as setas, as ciladas. Repreende, Jesus, tudo aquilo que não te pertence, não te agrada, não te glorifica. Fica conosco, Senhor, nesse momento. É o que nós oramos, é o que nós pedimos. Repreende todo tipo, Pai, de distração, sonolência. Repreenda tudo que tenta tirar o nosso foco, Deus, do Teu ensino, da Tua palavra. Porque o que nos sustenta, Jesus, é a Tua palavra. Não seremos fundamentadas, ó Deus, a não ser pela Tua palavra. Não seremos avivadas, Senhor, a não ser pela Tua palavra, a não ser pela oração. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo na nossa casa. Nos conduz aqui nessa noite, fala conosco. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Minhas irmãs, o nosso texto bíblico de hoje vai ser Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, do 38 ao 41. Vou colocar aqui embaixo, para quem entrar, saber a nossa passagem. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. A famosa história de Marta e de Maria. Mas hoje nós iremos focar apenas na Marta. Hoje nós vamos focar em Marta. Maria vamos focar em outro momento. Hoje o nosso foco da palavra será em Marta, na vida de Marta, na pessoa de Marta. E vamos aqui fazendo a nossa leitura, amém? Lucas 10, 38, a partir do 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Aqui em Lucas 10, 38, diz que Jesus entrou numa aldeia. O texto aqui não está nomeando o lugar,
Mas lá em João 11:1 nós vamos saber que esse lugar aqui era Betânia. Betânia era um lugar de refúgio para Jesus. Betânia era um lugar acolhedor. Betânia era um lugar seguro. Era um lugar que Jesus costumava estar, costumava visitar. Betânia era um lugar de amigos e não apenas de seguidores. Jesus tinha muitos seguidores, muitas pessoas estavam seguiam Jesus. Só que Betânia não era só um lugar de seguidores, como também era um lugar onde estavam os amigos de Jesus. Ao longo da história, nós iremos ver que Maria, Marta, Lázaro, eles eram amigos de Jesus. E aqui, minhas irmãs, Jesus ele estava na sua viagem missionária, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, estava anunciando o reino de Deus em várias aldeias até chegar ali. E quando ele chega em Betânia, Marta o recebe na sua casa. Só que também nós vamos entender lá na frente que essa visita não foi aleatória, não foi uma visita por acaso. E nisso que Jesus entra ali, ele ensina algumas coisas para aquela família. Ele ensina algumas coisas para Marta e nos ensina também lições poderosíssimas com as ações de Marta. Jesus, ele não entrou ali para ficar fazendo milagres, mas nisso que ele entra ali, ele ensina algo muito, muito importante. Jesus, ele transforma uma refeição comum em uma lição eterna para o coração do homem. E na cultura judaica, receber hóspedes era uma honra, era uma responsabilidade espiritual. Esse clima de hospitalidade era algo sagrado para eles. Na cultura judaica, o fato de receber hóspedes era algo sagrado, era algo importante. Por isso que nós vamos compreender a agitação de Marta. Por isso que nós vamos compreender o porquê que ela está tão agitada para lá e para cá, fazendo isso, fazendo aquilo. Porque, na verdade, receber alguém na sua casa era uma honra, era um privilégio, era algo poderoso. E a pessoa merecia o máximo de honra possível. Então, era aquele momento que ia preparar tudo, ia preparar a refeição, ia arrumar a casa, ia deixar tudo pronto. Então, nós entendemos que essa agitação de Marta é algo até então normal, natural, saudável, uma vez que para eles era uma grande responsabilidade receber pessoas em seus lares. Era uma grande responsabilidade e responsabilidade espiritual. Tinha que preparar comida, tinha que arrumar o ambiente e eram muitos homens, na verdade. Então a gente imagina essa correria toda de Marta, porque estavam muitas pessoas ali com Jesus. Ele não foi sozinho. E aqui a gente vai entendendo essa questão dessa afobação de Marta, se assim podemos usar essa palavra, né? Ela ficou muito afobada, ela ficou muito preocupada. Era um zelo, era um excesso, era uma preocupação. Só que esse zelo todo, nesse zelo todo de Marta, ela acabou deixando de lado o que era mais importante ali naquele momento. E o que era mais importante ali naquele momento? A presença de Jesus. Então, ela não estava aproveitando a presença de Jesus porque ela estava muito ocupada, ela estava muito atarefada, ela estava muito ansiosa, ela estava muito agitada. Marta super ocupada, Marta super ansiosa, servindo com esforço, mas estava distraída do essencial. Já viu isso? Você já se pegou nesse estado de estar se esforçando tanto, servindo com tanto zelo, servindo com tanto esforço, porém distraída do essencial,
distraída do que mais importava ali naquele momento. E Marta, ela estava muito empenhada no serviço, mas não estava aproveitando a presença de Jesus, que era essencial naquele momento. Já Maria, completamente ao contrário de Marta. Enquanto Marta estava lá, inquieta, Maria já estava aos pés do Mestre, na postura de discípula, numa postura de quem quer ouvir, na postura de quem quer aprender, um coração disponível para aprender, um coração disposto ali para aquele momento, aprendendo com o Mestre. Maria estava nessa posição de aprender com Jesus, que não era um gesto muito comum entre as mulheres. Não era muito comum, socialmente falando, as mulheres estarem na posição que Maria estava. E aí Maria ela já vai quebrando as regras da sociedade. Porque enquanto de um lado não era comum que as mulheres se assentassem aos pés de Jesus para ouvir, Maria ela está diferente. Ela quebra o padrão, ela quebra a regra e ela senta para poder ouvir. Então Maria ela está rompendo ali com uma barreira social, e assim como outras mulheres ao longo da trajetória de Jesus. Jesus ele não vai criticar Marta pelo serviço dela. Ele não critica Marta pelo serviço. Pelo contrário, Jesus valoriza o trabalho. Jesus ele valoriza a hospitalidade. Jesus valoriza o cuidado. Mas o que ele faz ali naquele momento era corrigir a prioridade. Então, coloca isso fixo no teu coração. Jesus, ele não vai criticar o serviço. Ele valoriza o trabalho. Ele valoriza o esforço. Ele valoriza a hospitalidade. Jesus valoriza o cuidado. Só que Jesus, ele corrige a nossa prioridade. Ele não estava corrigindo só a prioridade de Marta, que naquele momento a prioridade de Marta era fazer comida, era arrumar tudo, era correr de um lado para o outro, muitas e muitas tarefas, muitas e muitas inquietações, muitas e muitas preocupações. E Jesus vem corrigindo a prioridade de Marta. Jesus corrige a nossa prioridade. Só que, minhas irmãs, nós precisamos estar sensíveis a essa correção de Jesus para o nosso coração. Marta estava tão envolvida com o serviço que esqueceu o sentido de servir. Ela esqueceu que havia algo muito mais poderoso do que o serviço. Mas era o estar na presença de Jesus. Porque uma coisa é você fazer para Ele. Outra coisa é você fazer com Ele. É diferente. E Marta estava fazendo para Jesus. Sem Jesus. Já viu isso? E às vezes nós somos tentadas a agir assim. Ele nos ensinou. Ele está nos ensinando nessa passagem que a boa parte, o relacionamento com Ele, a comunhão com Ele, a escuta da palavra é a base de todo o serviço verdadeiro. O que nos dá a entender que não importa quantas coisas a gente faça para Jesus, não importa quantas coisas nós venhamos desempenhar para Jesus, mas tudo que traz sentido para todo esse esforço, o que traz sentido para todo esse empenho, é estar na palavra, ouvindo a palavra, compreendendo a palavra, buscando a palavra. Mais importante do que fazer é estar com Jesus, e era isso que ele queria ensinar ali naquele momento. Jesus não quer, minhas irmãs, que a gente venha parar de servi-lo. Ele não quer que a gente pare de servir a igreja, servir a nossa família. Ele não quer que a gente pare de servir. Só que ele quer além do nosso serviço. Ele quer que a gente venha servir com o coração cheio da palavra. Porque não adianta servir se o coração não está cheio da palavra. Se a gente não medita na palavra. Se a gente não mergulha na palavra de Deus. Se a gente não tem relacionamento com Jesus. Como
vamos servir a um Jesus que nós não conhecemos? E como que nós conhecemos? Lendo a palavra, tendo uma vida com Ele, desfrutando da presença dEle. Não são os excessos, não é sobre o muito fazer, mas é sobre estar com Jesus, desfrutar de Jesus, compreender Jesus, estar junto com Jesus. A ansiedade de Marta, ela representa o risco que todas nós corremos. O risco de fazer muito para Jesus, sem estar com Jesus. O famoso fazer para Deus sem Deus. Quantas vezes fazemos para Deus, ou falamos que é para Deus, mas sem Deus, sem Ele no negócio, sem Ele na situação. E isso não pode acontecer na nossa vida. Nós não podemos fazer para Deus sem Deus. E é isso que Ele quer nos corrigir. É isso que Ele está tentando nos ensinar. É para estar com Ele. Porque o estar com Jesus é o que faz sentido para as outras coisas. Estar com Jesus é mais importante do que todas as outras coisas, inclusive no ativismo religioso. O excesso, meus irmãos, não tem nada a ver com propósito. Porque tem gente que pensa que, por conta de tantos excessos, de estar lá de domingo a domingo fazendo, e está achando que está fazendo com propósito. Mas excesso não tem nada a ver com propósito. O excesso não combina com propósito. Então não adianta se enganar. Porque em alguns determinados momentos está se desgastando muito e ouvindo pouco. Está fazendo muito, mas não está ouvindo a direção do Senhor. Por quê? A ansiedade tapa os nossos ouvidos. A preocupação tapa os nossos ouvidos. E aí a gente dificulta as coisas. Não é o muito fazer, mas é o estar com Ele, é estar com Jesus, fazer com Jesus. E é isso que Ele requer de mim e de você, o estar com Ele, o desfrutar da presença dEle. Marta é uma mulher muito hospitaleira. Ela é a mulher que serve com disposição, com alegria. É aquela mulher atenciosa, preocupada. Aquela mulher que é acolhedora, que é generosa. A gente vê que Marta é uma mulher prática, é uma mulher responsável. Marta ela é uma mulher comprometida com as tarefas. Responsável, uma mulher de iniciativa. Se tem que fazer, vamos fazer. Só que Marta ficou ansiosa, ficou sobrecarregada, ficou fadigada com o muito fazer. Ela tem muitas características boas: hospitaleira, generosa, disposição, acolhedora, comprometida. Só que esse excesso todo afastou um pouquinho ela da presença de Jesus, daquilo que era mais importante naquele momento. Focou tanto no fazer que perdeu o foco do ser. E isso é muito sério. Porque esse foco no lugar errado gera fraqueza, gera sobrecarga, gera preocupações excessivas. E assim ela estava, preocupada, agitada, aflita, desesperada, se sentindo já sobrecarregada porque tinha que dar conta de tudo, enquanto a irmã dela estava lá sentada aos pés dele. E ela naquela agitação, servindo com amor, mas distraída. Serviu com amor, mas ficou distraída. E nós não podemos ser mulheres distraídas na obra do Senhor. Nós não podemos ficar distraídas com os excessos.
Nós não podemos inverter os valores e princípios da nossa vida. É como eu disse, Jesus corrige a nossa prioridade. Ele precisa corrigir a nossa prioridade. Porque em muitos momentos nós estamos exatamente como Marta, cansada, sobrecarregada, até com boas intenções, querer fazer, querer ajudar. Só que distraída do seu propósito original, distraída daquilo que é mais importante. Está fazendo muito, mas está em qual horário da oração? Está fazendo muito, mas está em qual horário na leitura bíblica? Está fazendo muito, mas cadê? Cadê no propósito? Cadê na oração, na madrugada? Cadê ali na leitura bíblica? Cadê no jejum? Está muito envolvida com tudo e com todos, mas cadê o relacionamento com Jesus? Está preocupada com A e com B, mas cadê o relacionamento com Jesus? Está fadigada, não tem controle, não tem domínio próprio, não tem planejamento, desorganizada, prioridades invertidas, não sabe o que está fazendo. Mas Jesus vem corrigir a nossa prioridade, porque mais importante do que fazer para Ele é estar com Ele. E Ele nos convida, minhas irmãs, a estar com Ele. Por isso que Ele corrigiu Marta. Marta, Marta, você está muito preocupada, mulher, você está muito inquieta. Minha filha, só uma coisa é necessária. Naquele momento, o que era necessário? Desfrutar da presença de Jesus. Minhas irmãs, nós temos que servir com amor. Mas nós não podemos nos esquecer do Senhor do serviço. Temos que fazer com amor, servir com amor, honrar a Jesus. Mas nós precisamos ter os nossos olhos focados no Senhor do serviço, estar com Ele, passar tempo com Ele, priorizar a presença dEle. Ela queria agradar Jesus, mas se perdeu no excesso de tarefas. Marta queria agradar Jesus. Nós não podemos condenar essa mulher, porque era muito honroso receber hóspedes naquele tempo. Era algo muito digno. Era algo espiritual. Era algo maravilhoso naquele tempo receber hóspedes. Eles tinham que honrar esses hóspedes, tinham que tratar bem esses hóspedes. Era legítima a correria de Marta, querer fazer tudo, a melhor comida, pegar o melhor prato, a melhor louça, a mesa posta, se é nos dias de hoje. É deixar a casa perfumada, limpinha, cheirosinha. Verificar se os banheiros estão limpos, como é que tá, se vai ter comida suficiente, se tem cadeira suficiente para todo mundo, como é que vai ser. Era legítima a preocupação, era legítima a agitação daquela mulher, porém naquele momento, o mais importante era desfrutar da presença de Jesus. E hoje nós estamos vivendo no mesmo cenário, porque Jesus, ele até entra na nossa casa. Nós até convidamos Jesus para nossa casa. Mas em muitos momentos nós não aproveitamos a presença de Jesus. Nós não desfrutamos da presença de Jesus. Porque são muitas tarefas, são muitos afazeres. E tem outra coisa que nós precisamos corrigir aqui na história de Marta. É porque, minhas irmãs, quando nós falamos de Marta, eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres elas devem pensar o seguinte: Karina, tu tá achando que eu vou parar de fazer tudo que eu tenho que fazer? Como que eu vou parar, Karina, de limpar minha casa? Como que eu vou parar de fazer as minhas coisas? Porque tem muita gente que pensa, quando ouve sobre Marta, é que agora vai se tornar desleixada, uma preguiçosa, uma faz nada da vida. Mas não é sobre isso, não é você ser uma preguiçosa desleixada, é sobre ter prioridades no lugar certo. É sobre saber o que fazer e qual o horário de fazer aquilo. É sobre corrigir a rota.
e identificar qual a prioridade, qual é a minha prioridade do meu dia. Porque tem muitas pessoas tão fadigadas com os afazeres, com as tarefas. E hoje nós temos métodos para melhorar a nossa rotina, como, por exemplo, ter um hábito de planejar, fazer um planner, colocar na parede, colocar na geladeira. Segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo, quarta eu faço aquilo outro. Só que hoje nem isso as pessoas se dão trabalho de querer fazer por preguiça. Ter um planejamento. Se você tem uma rotina agitada, você tem que ter um planejamento. Tem que ter um horário para as suas coisas. Porque é em nome de uma falta de planejamento que as prioridades são distorcidas. E aí você não aproveita, você não desfruta. Você não encontra Jesus em nenhum momento do seu dia e nem Ele te encontra. Porque as prioridades estão distorcidas. Quando a gente fala de Marta, a gente não fala que você, que eu, que nós mulheres temos que parar de cuidar da casa, temos que desistir do mercado de trabalho, temos que parar de estudar. Não, minhas irmãs, não é sobre isso. É sobre prioridades no lugar correto. O que eu preciso fazer? Qual é a minha prioridade? Jesus nos ensina sobre prioridades. Ele era a prioridade naquele momento. A presença dele era a prioridade daquele momento. Porque ele não ia ficar ali para sempre. Ele ia embora. Ele já estava indo quase para a cruz. E é isso que ele nos ensina, minhas irmãs. É a prioridade. Hoje é tão difícil, a gente conversa com pessoas e sabe, é tão cansativo às vezes ouvir as tantas tarefas, os tantos excessos, coisas que elas não estão dando conta. E Jesus nem pediu para fazer, Deus nem pediu para fazer. É uma rotina desorganizada, é coisas sem horário, a casa desregrada. Filhos que mandam nos pais, crianças pequenas que mandam nos pais, isso não existe. Então hoje nós precisamos corrigir as prioridades da nossa vida. Não é deixar de sonhar, não é deixar de projetar, não é deixar de trabalhar, não é deixar de arrumar casa, mas é estabelecer as prioridades. Porque a presença de Jesus é mais importante na minha e na sua vida. Quando Ele nos chama para orar, nós precisamos ir imediatamente. Quando Ele nos chama para perto, nós precisamos nos render completamente. Não adianta, minhas irmãs, ficarmos fadigadas, estressadas, atribuladas. A ansiedade, ela é um peso de quem serve sem descansar em Deus. A ansiedade é um peso de quem serve sem descansar em Deus. Marta, ela é aquela mulher que quer dar conta de tudo. Ela quer fazer tudo num dia só. Ela quer fazer tudo num momento só. Ela quer lavar, passar, cozinhar, tudo em uma hora. Ela quer resolver a vida dela inteira na segunda-feira. E aí, faz tudo e não faz nada. E no final do dia tá como? Sobrecarregada, exausta, desanimada. Aí se não orou de manhã, não vai orar de noite, porque a prioridade já foi distorcida. Se entupiu de coisas e não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler Bíblia. Por quê? Porque deixou a leitura bíblica para a noite, sabendo que à noite vai querer dormir. Deixou a oração para a noite, sabendo que de noite aquele cansaço baixa. As prioridades distorcidas. Hoje a gente fala de Marta e as pessoas às vezes não recepcionam bem a pregação sobre Marta, porque existe uma responsabilidade nisso. E a responsabilidade que é nossa, porque somos nós que precisamos estabelecer os limites da nossa vida. Deus nos deu essa capacidade. Somos nós que precisamos estabelecer as prioridades da nossa vida. Tem gente que acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã.
Da 1h da tarde, não fez nada ainda. Porque não tem prioridade, não tem foco, não tem meta, não tem propósito, sabe? Pessoas que acordam sem propósito, vão dormir sem propósito, não tem propósito para nada, não tem propósito na vida, não tem propósito do que quer ser, não tem propósito no que vai fazer, não tem projeção para o dia seguinte, não, deixa tudo para depois. E quando vê, tá sobrecarregada, tá cansada, não leu Bíblia, não orou, não cumpriu as tarefas do dia, ficou frustrada, ficou desanimada, e aí em nome do desânimo, da frustração, quer dar alma de que, Deus, eu não vou orar não porque eu estou muito desanimada. Irmãs, Jesus corrige hoje as nossas prioridades. Nós não podemos ser como Marta, no sentido dessa preocupação, dessa ansiedade, dessa perturbação toda. Nós não podemos esquecer o que nos é mais necessário. Jesus é necessário para a nossa vida. Porque se Ele não nos der saúde, se Ele não nos der graça, nós não iremos fazer mais nada da nossa vida, porque tudo vem dEle. Ele é a nossa prioridade. Ele é o mais necessário para a nossa vida, para a nossa jornada, minhas irmãs. Jesus é o mais necessário, o mais urgente. Toda a nossa inquietude e preocupação surge quando nós excluímos Deus dos nossos planos. Toda inquietude do coração, toda preocupação do coração surge quando, de alguma maneira, Jesus está excluído dos nossos planos, está excluído do nosso coração. Porque aí, quando eu não tenho uma prioridade, quando Ele não é a minha prioridade, outra coisa vai ser minha prioridade. Se Jesus não é o primeiro, tem outra coisa no lugar dele. E aí, se tem alguma coisa no lugar dele, significa que nós excluímos ele do nosso plano. Só que Jesus quer organizar a nossa vida. A partir de hoje, Ele nos chama para essa organização. A partir de hoje, Ele corrige a nossa rota. Ele corrige as nossas prioridades. Por que você acha que a Bíblia, ela é tão inflexível quanto à preocupação, quanto ao medo? Porque Deus sabe que a preocupação coloca em curto-circuito o nosso relacionamento com Ele. A preocupação fixa os nossos olhos na situação, em vez de fixar os nossos olhos na solução, que é Jesus, no nosso Salvador. Quando estamos preocupadas, nós só olhamos para o problema daquele momento. Marta estava preocupada. Ela só estava olhando ali aquele momento de ter que dar conta de tudo, para alimentar aquele povo todo, para oferecer a melhor comida, a comida de qualidade, para sanar as necessidades de todos eles. Nós precisamos colocar as prioridades no lugar. Marta estava preocupada e ela só olhava para aquele momento, aquela pressão toda. E isso fez com que os olhos dela não ficassem no Jesus que estava ali dentro, mas nos seus afazeres. E isso acontece com a gente. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos nas nossas preocupações, nos nossos afazeres diários, nós não conseguimos contemplar a presença de Jesus nos lugares, nos ambientes, porque os nossos olhos estão focados naquelas coisas ali, naqueles excessos ali. E aí nós não desfrutamos da presença do Senhor. E o Senhor quer que venhamos desfrutar da presença dEle. Marta abriu a sua casa para Jesus. Mas será que aqui ela também abriu o coração dela para Jesus? A casa estava aberta. Ele entrou, estava ali. Mas será que ele estava no coração? E eu fiquei me perguntando. A nossa casa está aberta para Jesus. E nós falamos e cantamos isso todo dia. Mas e o nosso coração? Será que ele está aberto mesmo para Jesus?
Será que ele está aberto e disponível mesmo para Jesus agir, operar e fazer tudo o que ele precisa fazer? Será que o nosso coração está sensível à presença de Jesus? Ou será que ele está apenas no ambiente, entre aspas? Exatamente, irmã. Não é sobre escolher ser Marta ou Maria, mas sim ser Maria antes de ser Marta. Sim. Estar aos pés de Jesus, contemplando, buscando, sentindo, se rendendo, sabe? As outras coisas a gente faz depois. As outras coisas a gente vai fazendo depois de algumas horas, mas a prioridade é Jesus. A prioridade é a presença dele na nossa vida, nos renovando, restaurando. É a paz que excede todo entendimento na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos ter encontros diários com Jesus dentro da nossa casa, no nosso lugar de intimidade. Vai ter momentos, irmãs, que Deus, que o Espírito Santo, você vai estar em algum momento do seu dia e ele vai fazer o teu coração queimar para você parar tudo e orar. Nesse momento, larga tudo e vai. Só obedece. Vai ter momentos que você vai estar fazendo alguma coisa e vai vir um desejo ardente de você interceder. Larga tudo e vai interceder. As outras coisas da nossa casa podem ficar para depois. Jesus é a nossa prioridade. A presença dele é o que nos sustenta. A presença dele é o que nos mantém. Às vezes nós vamos precisar sim diminuir a velocidade e fazer um inventário espiritual e averiguar onde nós estamos em Jesus. Se nós estamos mesmo com Deus, se nós estamos mesmo ali no caminho que Ele tem nos chamado a estar, nós vamos precisar parar e analisar e ver onde nós estamos em Deus, onde nós estamos em Cristo. E corrigir, minha irmã, a nossa prioridade. Jesus deseja um coração disposto e disponível que escolhe a boa parte. Jesus nos chama a um relacionamento íntimo profundo, onde Ele quer sim se revelar a nós, compartilhar conosco segredos, mas nós vamos precisar priorizar a presença dEle. Há um chamado para priorizarmos a presença do Senhor na nossa vida. Marta, ela recebeu Jesus em casa, mas ela não estava desfrutando da companhia de Jesus dentro de casa. Recebe, mas não desfruta. Faz para Ele, mas sem Ele. Mas hoje Ele está aqui, corrigindo a nossa rota. Glória a Deus por isso. O que nós fazemos com Jesus é mais importante do que o que fazemos por Jesus, pois a submissão leva à obediência e ao serviço. A submissão automaticamente vai levar à obediência, vai levar ao serviço. Por isso que o primeiro passo é nós nos submetermos à presença dEle e desfrutar da presença dEle. Marta estava um pouco separada, afastada ali, sabe? Olha que interessante, né? Porque estava perto e estava longe ao mesmo tempo. Imagina, naquele tempo, Jesus dentro de casa. Que coisa mais gloriosa. E mesmo assim, essa mulher atribulada, pensando só no fazer, pensando só no servir, o excesso, a demanda, as tarefas e o melhor mesmo estava perdendo. E Jesus nos chama a atenção hoje, porque em muitos momentos nós não aproveitamos a presença do Senhor. Tem gente que vai para a igreja e nem dentro da igreja desfruta da presença de Jesus, porque está dentro da igreja e pensando no trabalho,
pensando nas coisas que ficaram pendentes, pensando nas dívidas, pensando em como que vai ser amanhã, como vai ser depois da manhã. Não desfruta. Tem mulheres hoje que não desfrutam da presença de Jesus porque elas estão envolvidas com muitas coisas, dizendo sim para tudo, mas esquecendo de dizer sim para o Mestre, esquecendo de dizer sim para a palavra, para a oração. Não adianta fazer para Jesus sem Jesus. Não adianta tentar se enganar, se iludir que o excesso está agradando o coração de Jesus. Porque Jesus está de olho mesmo, minhas irmãs, na nossa rendição, em estarmos ali, desfrutando da sua presença, desfrutando dos seus ensinamentos. E mais uma vez eu digo, priorizar Jesus não significa que você vai abrir mão das outras coisas da sua vida. Não tem nada a ver com isso, porque tem gente que pensa que priorizar Jesus é parar de trabalhar, pedir demissão, trancar a faculdade. Não tem nada a ver. Mas é colocar Jesus como primeiro, como Senhor. É compreender que a presença dele é muito mais importante, muito mais urgente, muito mais necessária. Nós não podemos ser Martas nesse tempo, nessa geração, que esquece de contemplar, que esquece de permanecer na presença do Senhor. Não é errado você ter seus sonhos, ter os seus projetos, mas é errado quando Jesus não está na frente dos seus planos, projetos. É errado deixar Jesus para o segundo plano. Ele não está querendo ficar no segundo, ele tem que ser o primeiro plano. A presença do Senhor, minha irmã, é necessária, é urgente. Nós nos afadigamos com muitas coisas, nós nos envolvemos em muitas coisas, mas nós precisamos simplificar a nossa vida, descomplicar a nossa vida, ter uma vida mais leve. E é possível ter uma vida mais leve na presença do Senhor, sem agitação, sem inquietação, sem perturbação. As coisas de Deus são leves, as coisas de Deus têm paz. Nós só precisamos consertar as prioridades, corrigir a rota. E é isso que Ele nos faz. Ele corrige a nossa prioridade. Ele vem corrigindo a nossa prioridade. Não permita mais ficar tão inquieta, tão fadigada, a ponto de não conseguir orar. Mas quando você estiver inquieta, preocupada, vá orar. Vá orar imediatamente. Quando a preocupação bater, quando a inquietação vier, quando você se sentir em excessos, comece a orar, meu irmão, a perguntar a Deus: Senhor, como eu posso me desfazer de algumas coisas que não estão na rota do Senhor? Conserta o meu caminho, Senhor, me dá uma direção do que fazer. Me dá uma direção, Senhor, para eu ajustar a minha rotina, ajustar as minhas tarefas. Me ajuda a ser uma mulher organizada. Uma mulher que vai planejar as coisas. Tem gente que precisa de carregar uma agenda. Tem gente que vai precisar ter uma folha com os horários e os seus afazeres, para não se perder no meio do dia, para não se perder no meio do caminho. E por mais chato que seja, porque é chato você fazer agenda e ficar se movendo ali por aquela rotina. Mas até que a gente tenha uma rotina sólida, nós vamos precisar buscar formatos para aquilo, recursos para aquilo. Nós precisamos priorizar Jesus. Ele não pode estar à frente do trabalho, ele não pode estar à frente, o trabalho não pode estar à frente de Jesus. A faculdade não pode estar à frente de Jesus.
Nada pode estar à frente de Jesus, nada e ninguém pode estar acima de Jesus na nossa vida. Jesus, ele é a prioridade máxima da nossa vida, minha irmã. Jesus é a prioridade máxima. Tem gente que fala, Karina, eu não consigo ler a Bíblia, menina, eu não consigo orar. Eu não tenho tempo. Mas está no salão toda semana. Não é tempo, é prioridade. Karina, eu não consigo, eu não tenho tempo, menina. A minha vida é uma correria. Mas está batendo perna na rua, está indo para o shopping. Não é tempo, é prioridade. Só que precisamos confessar para o Senhor a nossa prioridade. Senhor, é verdade, a minha prioridade tem sido eu mesma, sabe? A minha prioridade tem sido outras coisas. E aí eu não estou orando, não estou buscando, não estou lendo Bíblia, não estou indo na igreja, porque a minha prioridade, Senhor, não está sendo essas coisas. Confesse para o Senhor onde está a sua prioridade. O Senhor não te quer fadigada, preocupada, ansiosa. Ele quer você rendida aos pés dele. E ele vai te abençoar muito mais quando você se render a ele. Porque Jesus, ele não está medindo quantas coisas você faz para ele, no nome dele. Mas ele está observando a sua dependência total a ele. Ele não está nem aí, irmãs. Você pode morar dentro da igreja de domingo a domingo. Mas se você não passa tempo com Jesus em oração, em palavra, em jejum, não faz sentido. Você pode estar de segunda a segunda, batendo cartão lá na porta do templo, mas se dentro de casa você não tem vida de oração, de palavra, se você não se rende, se você não desfruta da presença do Senhor, não está dando em nada esse esforço, esse excesso. Mais importante que o excesso é estar rendido à presença do Senhor. E é isso que ele vem nos ensinar nessa noite. Corrija a sua prioridade. Coloque as coisas no prumo. Coloque a rotina no prumo. Estabeleça a prioridade. Jesus é a prioridade. E eu não posso ficar sobrecarregada com as outras coisas, a ponto de não orar, de não buscar. É urgente termos uma vida de palavra, minhas irmãs. É urgente termos uma vida com Jesus. Muitas pessoas não querem, não se firmam, não são transformadas, porque só falta se render, só falta ler a Bíblia, só falta ter vida de oração, aprender a desfrutar a presença do Senhor, aprender a sentir a presença do Senhor, aprender a sentir a graça do Senhor dentro do seu lar, dentro do secreto. Nós precisamos nos render ao Senhor. E deixa que Ele seja o primeiro. Eu posso servir, mas eu tenho que servir com propósito. Eu posso e tenho, mas eu preciso servir com propósito. Eu preciso servir, mas eu preciso ouvir. Eu preciso servir, mas eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso servir, mas eu preciso orar. Eu preciso servir, mas eu preciso ter uma vida com Jesus e aprender a fazer as coisas com Jesus, com Ele e para Ele, e não para Ele sem Ele. Ele nos chama hoje para um desfrute diferente. Ele nos chama hoje para reconhecer as áreas da nossa vida que precisam que a rota seja corrigida. Ele nos chama hoje porque Ele deseja se revelar a mim e a você de uma forma diferente. Só que nós não podemos mais ficar inquietas e preocupadas. Mas precisamos aprender a desfrutar da presença dEle. Ter contentamento. Desfrutar, minha irmã. Descansar no Senhor. Priorizar o Senhor.
ter esse coração disposto e disponível, ensinável, amável. Essa era a atitude de Maria. Disposta, sentadinha ali, só ouvindo, só recebendo. Deixa as outras coisas para depois. Eu preciso aqui, ouvir, aprender e desfrutar dessa presença aqui, porque ela é mais importante para mim. Marta não estava errada em querer fazer o melhor para Jesus. Só que nessa ânsia de fazer melhor para Jesus, ela não estava desfrutando da presença de Jesus. E Ele quer que a gente desfrute da presença dEle. Ele quer que a gente sinta a presença dEle. Ele quer que a gente ande com Ele de verdade. Comece, minha irmã, a simplificar a sua vida, descomplicar a sua vida. E você vai ver que mover poderoso do Senhor. Comece cortando os excessos da sua vida. Coisas que você não precisa fazer, lugares que você não precisa estar, situações que você não precisa se envolver, grupos que você não precisa estar. Descomplica a sua vida, simplifica a sua vida, saia de coisas e lugares que não é para você, que estão causando perturbação, inquietação e estão te tirando da presença de Jesus. Tem gente que tem 100 grupos no WhatsApp. É 100 notícias ruins por dia. É grupo de desapego para lá e para cá, nunca vi tanto. E tá lá no grupo do desapego, tá lá no grupo da fofoca do bairro, tá lá no grupo da perturbação não sei aonde. E aí até esses excessos, minhas irmãs, nos tiram do lugar secreto. Porque a gente fica olhando uma coisa, olhando outra, quando vê a hora passou, quando vê o dia passou, quando vê a gente alimentou o nosso coração com notícia ruim, com coisa pesada, e não ora e não busca. Nós temos que descomplicar a nossa vida e colocar os nossos olhos no lugar certo, o nosso foco no lugar certo. Precisamos remir o tempo, precisamos sair de coisas, ambientes, situações, cortar relacionamentos e vínculos para desfrutar a presença do Senhor. As agitações dessa terra, as preocupações dessa terra não podem nos tirar da presença do Senhor. Nós precisamos desfrutar. Nós precisamos nos render, nós precisamos priorizar Jesus. É priorizar Jesus. Ele sempre precisa vir em primeiro lugar, não importa o que aconteça. Doa de doer, Jesus tem que ser a nossa prioridade. Era lícito a preocupação de Marta. Ela queria fazer o melhor para ele. Ela queria surpreender ele. Servir com dedicação, mas estava perdendo a melhor parte, a boa parte ela estava perdendo, que eram os ensinamentos, era a presença, ela estava perdendo. E Jesus nos chama hoje para corrigir as nossas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? Onde Jesus está na sua vida? Onde Jesus está no seu coração? Onde Jesus está na sua rotina? Onde Jesus está nos seus planos? Será que você só enxerga Jesus na luta e não está enxergando Ele na bênção? Porque na luta tu busca e na bênção não precisa. Onde Jesus está no teu coração? Onde Jesus está na tua família? Onde Jesus está nos teus sonhos? Onde Jesus está nas ofertas que chegam para você? Onde Jesus está no seu coração? Onde Jesus está na sua mente, minha irmã? Onde Jesus está? Você está desfrutando? Você está sentindo? Ou você está agitada com as coisas desse mundo? Ou você está perturbada com as coisas deste mundo? Está preocupada com uma coisa, com outra? Está no meio de excessos, está no meio de um tiroteio e não está conseguindo enxergar e contemplar a presença dele?
onde Ele está no seu coração, onde Ele está na sua vida. Ele deseja corrigir as suas prioridades. Você tem que corrigir as suas prioridades, porque nada será mais importante do que Jesus na nossa vida. Receba essa palavra nessa noite. Nós não podemos fazer para Deus sem Deus. Jesus não está em excesso. Deus não está em excesso. O excesso não tem nada a ver com propósito. Não tem nada a ver com propósito. Jesus quer estar com você. Jesus quer ter o teu coração. E você precisa querer ter o coração dele também. Então desfrute. Descanse. Sem inquietação, sem agitação. Descomplique sua vida. Descomplique sua rotina. Estabeleça princípios. Estabeleça limites para as coisas. Comece a colocar horários para as coisas. Mas priorize a presença do Senhor, minha irmã. Porque o homem falha, mas Jesus não falha nunca. O homem decepciona, mas Jesus não decepciona nunca. Ele deseja ser a nossa prioridade. E Ele precisa ser, de fato, a nossa prioridade. Então, receba essa palavra no seu coração. E não deixe que as preocupações e agitações da vida venham tirar Jesus do teu coração. Não deixe que as preocupações e ansiedades dessa vida venham apagar a chama do Espírito no teu coração. Sobre a ansiedade, a Bíblia nos convida a lançar ela aos pés do Senhor. Por que você não está lançando a sua ansiedade aos pés do Senhor? Por que você orou só um dia pela sua ansiedade e parou de orar? Por que você está desistindo de buscar pela cura que você precisa? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade e Ele vai cuidar de você. Mas você precisa lançar. O problema da ansiedade é justamente isso. O excesso. De ser, de fazer, de estar, de querer. E se embola numa coisa, em outra coisa. E vai. E quando vê, perdeu o rumo da vida. Uma coisa é necessária. Estar aos pés de Jesus. Seja uma mulher que escolhe sempre, todo dia, a boa parte. Eu converso com mulheres maravilhosas que me inspiram a estar aos pés de Jesus. Mulheres que falam, eu me lancei aos pés de Jesus hoje. Eu me joguei no chão da minha casa e conversei com Jesus hoje. E nós precisamos ser essas mulheres que se lançam aos pés de Jesus. Que amam a Jesus, que priorizam a Jesus. Tem lugar na mesa, minha irmã. Tem lugar na mesa do Mestre. Estabeleça prioridade. Não se mova por urgência. Se mova pelo propósito. Não permita que as inquietações, frustrações, preocupações roubem a presença do Senhor no teu coração. O serviço é lícito, mas não dá mais para fazer para Ele sem Ele. Ele tem que estar, Ele tem que ser o primeiro, porque é Ele que dá sentido para o serviço, é Ele que dá sentido para tudo que eu e você fazemos. Então, escolha sempre a boa parte. Escolha sempre a boa parte. E Ele vai se revelar a você de uma forma extraordinária, sobrenatural. Então, desfrute. Desfrute e seja uma mulher abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos consolidar essa palavra no nosso coração? Vamos pedir ao Senhor nessa noite para que Ele tire do nosso coração essa inquietação, essa agitação, essa preocupação. Vamos pedir ao Senhor que Ele tire os excessos da nossa vida, os excessos do nosso dia a dia. Que Ele tire, que Ele remova as coisas que nos impedem, sabe, de buscar, de amar Ele, de priorizar Ele.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te glorificar, meu Deus, Te exaltar. Queremos, meu Deus, declarar que o Senhor é santo, poderoso, Deus. Pai, nós aprendemos nessa noite, Deus, a importância de estar na Tua presença. A importância, Senhor, de desfrutar da Tua presença. E nós precisamos sim, meu Deus, estar nesse ambiente de desfrute. As agitações, as preocupações não podem roubar a Tua presença do nosso coração. Nós não podemos ser mulheres, Deus, que estão envolvidas em tudo, mas longe do Senhor. Está em todos os eventos, mas não está na oração. Está em todos os lugares, mas não está na oração. Nós não podemos ser essas mulheres, meu Deus, que tem tudo, mas não tem o Teu coração. Nós não podemos ser essas mulheres, ó Deus, que sentem tudo, menos a presença do Senhor. Nós não podemos ser essas mulheres, Deus, que se acostumaram a fazer para o Senhor sem o Senhor. Pai, nos livra. Arranca de nós os excessos. Arranca de nós as perturbações, as preocupações, as inquietações. Vai removendo, Senhor, as ansiedades, Deus. Que nós possamos estar na Tua presença, Deus, e senti-la todos os dias. Não deixa, Senhor, que nada venha roubar a Tua presença do nosso coração e da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a priorizar a Tua presença, a desejar a Tua presença, a amar a Tua presença. Nos ensina a Te amar, Jesus, Te honrar, meu Deus. Nos ensina a estar no centro da Tua vontade, Senhor, Te obedecendo, Te honrando. Pai, em nome de Jesus, nos livra dos excessos, Pai. Nos livra das agitações que nos levam para longe do Senhor. Nos livra dessa rotina desregrada, Deus. Onde as redes sociais têm tentado tomar as nossas mentes, os nossos corações, trazendo peso, cansaço, fadiga. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue e nos faz ser mulheres, Deus, cheias da Tua presença. Nos faz ser mulheres obedientes e tementes ao Senhor, Deus. Com as prioridades certas, no lugar certo, em nome de Jesus. Que a Tua presença, meu Deus, esteja no nosso coração, na nossa vida e na nossa casa. Que possamos ser, Deus, como Maria, que escolheu a boa parte, de verdade. De verdade, ela escolheu estar aos Teus pés, ela escolheu Te ouvir, ela escolheu desfrutar da Tua presença. Está repreendido tudo que tenta roubar o nosso tempo, a nossa mente, a nossa vida. Está repreendido tudo que tenta nos tirar da oração e da palavra, em nome de Jesus. Nos cobre com Teu sangue nessa noite, meu Deus. E nos ajuda, Senhor, a corrigir as nossas prioridades. E que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida e confiamos em Ti, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Nos lava e nos limpa. Nos cura e nos transforma. Nos faz ser mulheres segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Minhas irmãs, sejam abençoadas com essa palavra que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. É muito profundo o que a gente aprende com Marta. Não é sobre abandonar tudo. Não é sobre ser desorganizada nas coisas. Pelo contrário, né? É sobre priorizar a presença de Jesus. É sobre colocar Ele acima de todas as coisas. É fazer com Ele, para Ele, junto com Ele, e viver o novo tempo dele para as nossas vidas. Deus abençoe cada uma de vocês. Em nome de Jesus, amanhã nós estaremos aqui novamente e vai ser em algum momento do dia. Nós estaremos aqui com mais uma mulher da Bíblia e vai ser uma bênção ter vocês comigo amanhã, em nome de Jesus. Ainda não tenho certeza qual mulher nós iremos falar amanhã, mas vai ser poderoso. Se houver uma mulher específica que você queira ouvir,
me manda um direct, comenta nessa live quando ela for postada ou deixa nos comentários aqui e vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês, minhas irmãs, em nome de Jesus. Tenham uma noite de paz, de descanso e de sonhos proféticos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã.